Bom dia, mulher maravilhosa, mãe querida. Essa semana eu vou falar com as mães presentes, com as mães futuras, quem sabe. O nosso tema de devocional dessa semana é o desafio da maternidade no nosso ambiente cristão. Aqui quem está falando é Mari Lopes e eu oro para que essa seja uma semana de um crescimento sobrenatural. Bom, eu quero começar lendo com você Mateus 22. Mateus 22, a partir do versículo 23, diz assim: Naquele mesmo dia, os saduceus que dizem que não há ressurreição aproximaram-se dele, de Jesus, com a seguinte questão: Mestre, Moisés disse que se um homem morrer sem deixar filhos, seu irmão deverá casar-se com a viúva e dar-lhes descendência. Entre nós havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu. Como não teve filhos, deixou a mulher para o seu irmão. A mesma coisa aconteceu com o segundo, com o terceiro até o sétimo. Finalmente, depois de todos, morreu a mulher. Pois bem, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa, visto que todos foram casados com ela? Jesus respondeu: Vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Na ressurreição, as pessoas não se casam, nem são dadas em casamentos, mas são como anjos no céu. Glória a Deus, eu vou parar por aqui. E eu queria que nessa manhã você orasse junto comigo, abrisse os seus olhos espirituais, os seus ouvidos espirituais e o seu coração para a palavra do Senhor, para que a gente tenha um entendimento que vem do alto. E hoje a revelação que eu quero trazer para você, que talvez você já tenha ouvido, talvez não, é que na ressurreição, na nossa vida eterna, não haverá casamento, não haverá filhos, não haverá casamentos, consequentemente, não haverão filhos. Os nossos filhos aqui na terra são heranças do Senhor. Mas o que isso quer dizer de fato? Bom, quer dizer que assim como no mundo espiritual, os nossos filhos são nossos irmãos espirituais aqui na terra, como no céu, nós somos irmãos. Todos somos irmãos espirituais, co-herdeiros com Cristo. E o Senhor, quando nos chama para perto dele para voltar para casa, nós aceitamos Jesus, então todos nós viramos co-herdeiros com Cristo. E por isso a salvação é individual. Qual que é o nosso papel de pai e mãe aqui na terra? Assim como o mordomo que toma conta das coisas do Senhor, com excelência, porque é assim que Ele espera que nós tomemos conta de tudo que Ele nos concede para tomar conta. Então nós somos esses pastores dos nossos filhos. Sabe quantas vezes eu vejo, principalmente mulheres que têm dificuldade de engravidar, e buscam, e querem, e oram, e clamam, e jejuam, e choram, e sofrem, porque queria tanto um filho nascendo do seu ventre. Hoje, mulher, se eu estou falando com você, se você passa por esse problema, de repente, de infertilidade, a primeira coisa que eu tenho para te dizer é que nós servimos um Deus que pode tudo e Ele pode te conceder o filho a hora que Ele quiser, no momento que Ele quiser, te curar dessa infertilidade, gerar um filho em você, apesar da sua idade, apesar seja lá o que você pode estar vivendo na sua saúde, o seu marido. Deus pode tudo, Deus é um Deus de milagre, mas deixa eu te falar uma coisa. Se prepare, se você quer mesmo um filho. Se prepare, é tão importante que a gente entenda que nós seremos os pastores dessas crianças. Você tem um chamado pastoral? É isso que nós somos enquanto pai e mãe. Porque a palavra de Deus diz, ensina a criança no caminho que ela deve andar. O nosso único objetivo aqui na Terra é ensinar nossos filhos sobre a palavra de Deus, sobre quem Deus é, sobre o caráter de Deus e sobre a salvação, para que eles então encontrem a salvação. Para que eles conheçam essa vida eterna, quem Deus é, a partir de dentro de casa.
Esse é o nosso primeiro ministério dentro de casa, com os nossos filhos. Então é importante que a gente entenda que os nossos filhos não são nossos, não é propriedade nossa. Existe uma hierarquia espiritual, porque Deus é Deus de hierarquia, e Ele preza por essa hierarquia. Em Apocalipse vai dizer que no arrebatamento vão primeiro os que primeiro foram salvos e depois os que foram depois. Enfim, Deus é Deus de hierarquia. Ele entende que existe uma autoridade espiritual, uma pessoa sobre a vida da outra. Assim, nós temos a autoridade espiritual sobre essas crianças, sobre esses irmãos espirituais que vêm da eternidade para a gente como presente, como herança, como nossos filhos. Então, existe sim uma autoridade espiritual sua sobre a vida do seu filho, mas não quer dizer uma posse, não quer dizer que seu filho é seu. O seu filho é do Senhor, ele é filho de Deus. Deus está mais interessado na salvação dele do que você. No entanto, ele te concedeu, me concedeu essa honra de dar frutos aqui na terra, de encaminhar pessoas para o caminho dele, de ganhar almas. E essas almas começam com nossos filhos. Glória a Deus por isso. A gente precisa ter esse entendimento. Os nossos filhos são nossos irmãos espirituais. Coloque isso no seu coração a partir de hoje. Seus filhos são seus irmãos espirituais. Você tem que amá-lo sim, ensiná-lo sim no caminho que deve andar, mas não faça um pedestal para os seus filhos. Em nome de Jesus. Não transforme a sua bênção em maldição. Quantas vezes a gente quer tanto alguma coisa, que quando a gente recebe essa bênção, a gente transforma em maldição, porque a gente coloca a nossa bênção no lugar de Deus. Ensina a criança, ensina teus filhos no caminho que ele deve andar. É essa a sua postura, é essa a minha postura enquanto mãe. Não é fazer deles nossos deuses dentro de casa. Não. Em nome de Jesus. Não é fazer dos nossos filhos o nosso troféu de que finalmente a gente conseguiu. Não. Em nome de Jesus. O Senhor nos concedeu essa honra de ter crianças, de ter filhos, crendo que nós podemos ser seus primeiros pastores dentro de casa e mostrar para eles o caminho da salvação. Amém? Essa é a mensagem que eu queria deixar aqui para você hoje, mulher. Orando aqui ao Senhor para que impacte a sua vida. Se você ainda não teve essa revelação de que seus filhos são seus irmãos espirituais, tenha a partir de hoje, para que você tire de dentro de você, arranque do seu coração qualquer sentimento de posse que você possa ter sobre a vida dos seus filhos, porque eles são pessoas livres no Senhor. Eles são cheios também do livre-arbítrio, e algum dia esse livre-arbítrio pode te machucar se você tiver um sentimento de posse sobre a vida deles. A gente vai continuar falando sobre isso essa semana. A palavra do Senhor nos confronta, mas nos edifica. Em nome de Jesus eu oro para que você e eu sejamos edificadas no Senhor essa semana em relação à nossa maternidade, com relação ao que devemos, como devemos tratar nossos filhos. Amém? Ótima segunda-feira para você, que o Senhor te abençoe e a gente continua conversando amanhã. Um beijo, tchau, tchau.